me perguntam com que idade eu tive o meu chamado, né? Eu acho que quase todo mundo aqui já me conhece, sabe? Eu com 19 anos fui para Angola, né? Vivi lá 32 anos e ainda estou lá, né? Ainda continuo lá. E as pessoas às vezes olham e falam assim, isso é só para quem tem chamado. Já ouvimos isso? Já, né? Só os missionários que vão e enfrentam e passam e fazem. É só para quem tem chamado. E as pessoas me perguntam, quando foi que você teve o seu chamado? E as pessoas às vezes esperam eu contar a respeito daquele dia quando eu vi uma luz, né? E quando eu falo para as pessoas que eu nunca tive esse chamado, elas ficam assim, ué, né? Como assim? E você talvez vai entender um pouco mais, porque é exatamente sobre isso que eu quero falar a respeito da sua vida também. Eu cresci num lar que não era evangélico, muito pelo contrário, ele tinha outras ideias totalmente contrárias àquilo que a palavra de Deus ensina. Mas desde pequena eu queria ser professora. Já foi falado aqui, acho que foi alguns irmãos que passaram algumas escolas dominicais ou pregações atrás, falando sobre coisas que queríamos ser quando éramos crianças, sonhos que tínhamos. Lembram que foi falado aqui, né? Sonho, o nosso irmão, desculpa no seu nome, queria ser o presidente do Brasil, né? Augusto. Então, existem coisas que no nosso coração parece que nós já nascemos com aquilo. Quando a gente brincava sendo aquilo. Quando a gente sonhava em ser algo, a gente sonhava fazendo aquilo, né? Talvez nós podemos chamar de sementes de propósito, coisas que aconteceram na nossa vida desde que nós somos pequenos e ninguém disse goste disso ou faça isso ou tenha essa inclinação, ninguém. Mas você simplesmente já nasceu com isso. Os irmãos estão comigo? Alguma inclinação, algum gosto. E eu queria ser professora. E naquela altura daqueles anos, né, eu nasci em 74, naqueles anos 80 e tal, teve aquelas grandes fomes na Somália e a televisão, né, porque naquela altura a internet não era assim, né, eu sou antiga, né. A televisão é que mostrava aquelas fotos daquelas crianças bem magrinhas e no meu coração eu falava, eu quero ir para a África, eu vou ser professora lá. Minha família não era cristã, ninguém servia a Deus, né? Quando eu me converti, e assim foi indo a minha vida, sempre trabalhando com ajuda, com ensino, dando aula, sempre com as crianças, sempre fazendo dentro dessa área. Quando eu me converti, ninguém me disse, você vai ser missionária em Angola. Mas parece que eu já tinha uma certeza. Eu me converti com 16 anos e eu falei, eu vou para a África. Vou ser missionária lá. Ninguém me disse que eu ia ser, né? Eu não tive esse dia. E no seu coração, com certeza, deve ter algum sonho gravado também. Algo que você, né, sente, algo que você gosta, algo que talvez quando você olha e você vê que é mal feito, te irrita. Algo que você faz e que você não vê o tempo passando, algo que está lá gravado no teu coração. Mas, né, eu posso usar a palavra dos professores que passaram aqui atrás, falando sobre sonhos, né? Um sonho, um desejo, algo que você tem no seu coração que simplesmente parece que você já nasceu com ele. Com certeza Deus quer usar esse propósito, esse sonho ou esse desejo. Vamos pensar um pouco mais a respeito disso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2.
Essa carta de Paulo, né, uma das cartas da prisão, carta de Paulo aos Efésios, ela é chamada a rainha de todas as cartas, né, porque ela tem preciosidades aqui, são apenas 25 minutos de leitura, se você ler toda essa carta, mas tem coisas tão profundas, tem frases tão profundas, tem palavras de Paulo ali, e existe todo o contexto, por que Paulo escreveu isso ali para os cristãos ali, não só de Éfeso, mas de toda aquela região, daquela rota postal das 7 igrejas que estão lá descritas no Apocalipse, né? Éfeso era a primeira, quer dizer, a mais importante de todas. E ali Paulo vai falar sobre identidade, chamado e propósito. Se você tiver alguma dúvida com relação a essas coisas, identidade, quem nós somos, chamado, para que somos chamados e propósito, em que direção o nosso chamado vai ir, essa carta de Paulo explica muito. E nós vamos ler capítulo 2, vamos ler os 10 primeiros versículos. E eu queria que você prestasse bem atenção nesse texto. Efésios capítulo 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Muita atenção no verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Um texto lindo, né? Muita coisa profunda demais aqui para a gente ver. E analisando essa carta toda de Paulo aos Efésios, a gente vê que a carta ela tem uma divisão bem no meio da carta. E Paulo fala de quem aquele povo era sem Cristo, quem se tornou em Cristo, e depois como eles deveriam viver agora como Cristo. Então essa carta ela fica, povo em Cristo vivendo como Cristo. É muito interessante quando a gente vê que esse povo vivendo na idolatria que eles viviam devido à deusa Diana e tudo que cercava a cidade de Éfeso, a orfandade, né? Aqueles filhos que eram lançados no meio da cidade porque eles vinham das prostitutas do templo, pessoas sem paternidade, sem filiação, não sabiam quem eles eram. Aqui Paulo fala, olha, antes vocês eram, né? Andavam em trevas, não conheciam a luz, não eram herdeiros, não eram filhos, mas agora, em Cristo, vocês são nova criatura, né?
um novo povo. E o versículo principal, ou versículo chave dessa carta toda, que resume o pensamento de Paulo, é mesmo esse versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Existe um caminho de boas obras bem à frente dos nossos pés. E se nós vamos pensar numa escala larga do corpo de Cristo, da história que Deus está escrevendo, existe um caminho que o Senhor propõe para a sua igreja, para o seu povo. Nessa história de Deus, né, Deus que está fora do tempo, Deus que não está, né, às vezes a gente pensa, eternidade é um tempo que não tem fim, mas não teve nem começo e nem fim. Deus, ele num determinado momento da sua eternidade, ele começa a criação e ele cria o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, e ele queria que o homem fosse essa imagem, esse ícone, essa representação de Deus aqui na terra, e a gente sabe que depois essa imagem foi distorcida, e ali começa o plano de Deus para o resgate. Através de toda a Bíblia a gente vê essa história de Deus, que vai ter um dia, que vai ter um ponto final, uma consumação, né? E nós estamos no meio de tudo isso. Nós estamos no meio dessa salvação de Deus. Fazemos parte dessa história. Conhecer a Bíblia é conhecer a história da nossa família. É a nossa história, né? Não é a historinha que eu vou contar para o meu filho, mas é a história de Deus que nós fazemos parte. E nós estamos aqui ainda, né? Nós fazemos parte porque nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos, né? Existem esses tempos da salvação na Bíblia e nós estamos nesse momento a cada dia mais salvos, desenvolvendo a nossa salvação, crescendo com Deus. Vocês estão comigo? Então, fazer parte dessa história é saber que um dia a minha vida foi transformada e agora eu também, de alguma forma, influencio e dou fruto e sou luz e sou sal e o lugar onde eu estou e as pessoas com as quais eu convivo, elas não vão ser as mesmas. Não tem como Cristo entrar na minha vida e eu continuar da mesma forma. Sim ou não? Não tem como. Eu estudei num colégio ali no AU, né? Acho que muitos talvez conheçam, Aline Pichetti. Estudei naquele colégio desde o prézinho até a 8ª. E eu estudei com uma moça desde o começo que nós entramos ali na escola, até quando nós saímos. E quando eu fui para outro colégio, foi ali que eu me converti. E quando eu fui para a igreja, eu encontrei essa minha amiga cantando, dirigindo louvor. E eu fui lá, abracei ela, falei, que bom, você também se converteu. Ela disse, não, eu sou crente desde que eu nasci. E eu fiz bem assim, irmã, né? Como assim? Quando a gente ia, né, sair da escola, matar a aula, ela era a primeira. A gente fez até um buraco no muro lá do Aline Pichetti. Eu fiz, mas eu não era crente, né, meus irmãos? Mas ela era. Gente, e eu fiquei assim, né? Eu convivi com ela 9 anos da minha vida, ela nunca falou de igreja, nunca me convidou para ir na igreja. Eu nem sabia que ela, né, 007, né, não sabia que ela era crente. E aí depois eu comecei a frequentar a igreja e eu vi que ela não era muito convertida, né? Não era muito convertida. Então existe algo que vai mudar. A nossa essência como pessoa, ela não vai mudar. Nós vamos continuar
com o mesmo temperamento, com a mesma, com os mesmos dons, as mesmas paixões, nós vamos continuar, porque nós vamos continuar sendo a mesma pessoa, mas agora nós vamos ter novos hábitos, novos comportamentos, nova forma de pensar, novos propósitos, novos sonhos. Vocês concordam comigo? E esse texto ele vai dizer que somos feitura. Essa palavra feitura, né? Eu não sei se você marca a sua Bíblia, mas eu gosto de marcar a minha, né? Eu risco e faço, escrevo. Essa palavra feitura é algo construído artesanalmente. Quer dizer, nem sei se é assim que se fala, né? De uma forma artesanal, né? É algo elaborado para ficar bonito. Essa é a essência dessa palavra. Mas não é só algo bonito, é algo funcional também, é algo útil. Então, quando Paulo fala que nós fomos criados em Cristo, feitura dele, nós somos aquela pessoa bela, criada com um temperamento único, uma forma única de ser, né? Ainda que você encontre alguém que age como você, ela não pensa como você em algumas áreas, porque ela não cresceu na mesma cultura que você, na mesma família que você, no mesmo bairro, o contexto é outro, quer dizer, nunca vai ter duas pessoas iguais. Você é único, né? E quando Ele nos cria para termos uma utilidade única também. Da forma que você é, da forma que eu sou, ninguém é. Não adianta eu olhar para um pregador e dizer, eu queria tanto ser como ele. Como assim? Eu nunca vou ser como outra pessoa. Né? Essa comparação, ou então essa imitação, isso não funciona no reino de Deus, porque Deus nos fez de forma única para responder necessidades únicas. Existem coisas que você vê, necessidades que você vê e que mais ninguém vê. É ou não? Acontece ou não acontece? Você fala, mas ninguém está vendo isso? Não, você viu, você deve ser a resposta. Se você notou algo que ninguém notou, você tem a resposta. Se você viu algo que não deve ser desse jeito, deveria ser do outro, você tem a resposta. Porque a tua inclinação, a tua forma de ser, a tua personalidade, os teus dons, as tuas habilidades vão te levar a responder àquela necessidade. Você pode cortar um pedaço de carne, vamos dizer assim, com uma colher. É um pouco difícil, né? Só se ela estiver muito assim, desmanchando, né? Mas não, estou dizendo crua, né? Você não vai conseguir cortar. Mas se você pegar uma faca, você vai resolver rapidinho. Se você quiser tomar sopa com uma faca, ou bater um prego com uma chave de fenda, quer dizer, cada coisa tem a sua utilidade. Vamos pensar assim? A gente também. Às vezes nós estamos tentando fazer a coisa errada, ou da forma errada, no lugar errado, porque nós não temos a ferramenta certa, porque nós não somos a ferramenta certa. Agora eu pergunto para você, como Deus te criou para ser? Como é a tua beleza e a tua utilidade? Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para... Cadê os professores de português aqui? Para, é o quê? O que é o para? É uma finalidade. Para boas obras. Existe um caminho de boas obras bem à nossa frente. Existe. E Jesus já falou isso, né? Quando ele disse, assim... resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam
as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. As boas obras, elas vão ser vistas. Elas vão ser vistas, feitas por nós. Então, existe esse caminho de boas obras que o Senhor traçou, ou então tem traçado para nós. Gente, cada um tem dons, cada um tem, né, aquilo que ama fazer. E a minha pergunta é, você tem servido o corpo de Cristo com esses dons que você tem? Eu queria que alguém abrisse para mim 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Primeira Pedro, capítulo 4, verso 10. Alguém podia abrir, por favor? Pode ler? Servir uns aos outros com o dom que você recebeu, como bons dispenseiros da graça. Quer dizer, é como se a graça de Deus, ela fosse repartida um pedacinho para cada um de nós. E cada um de nós pode expressar a graça de Deus através da forma como Ele vai servir, usando aquele dom, aquela habilidade. Todo mundo consegue cantar? Não. Não, mas uns tocam, uns falam, uns aconselham, não é? Cada um com o seu dom, servindo, colocando à disposição esse dom. Veja bem, a essência, quando no nosso coração a gente está se alimentando de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus, estamos ligados ali na videira, como o texto de João 15 fala, nós somos aquele ramo que está colado na videira, nós vamos dar fruto, muito fruto. Não é assim? Agora, não adianta eu ter o dom, mas eu não ter aquela essência verdadeira desse compromisso e obediência a Deus dentro do meu coração. Hoje em dia nós vivemos muito um tempo de imitação, não é? Você vai comprar um suco de uva, ele custa R$15, né? Mas se você for comprar um sabor uva, quanto é que é? É 5, 6. Você vai comprar um requeijão, você vai pagar quanto no requeijão? Uns 10. Mas se você comprar um sabor requeijão, que tal? Em vez de comprar uma manteiga, que está caro, você compra um creme sabor manteiga. Gente, não dá para ser sabor crente não, né? Não dá. Porque não tem a essência. Você pode até achar que é a mesma coisa, mas não é. O sabor, você pode até te confundir, mas será? Agora, nas vitaminas, nas propriedades, na consistência, não é a mesma coisa, não. É ou não é? Não é. E tem muita gente hoje em dia que pensa que o fato de eu ir para um aplicativo de inteligência artificial e pedir um resumo de um livro é a mesma coisa que eu ler um livro. Não é. Pedir o tópico de uma mensagem, me dê 5 pontos falando sobre, sei lá, oração, obediência. Ele vai te dar ali, vai te dar até uma oração no final. Mas e a unção? E o compromisso? Uma pessoa de Deus, ela é feita onde? Na presença de Deus. E isso o ChatGPT não consegue fazer para nós, né? Esse tempo com Deus, esse treinado ouvir a Deus, isso só conseguimos aonde? Na presença de Deus.
Então, não adianta eu ter os meus dons. Muito obrigada. Vou deixar ali. Não adianta eu ter o dom se eu não tenho aquela essência do coração de ser como Cristo. Fazer como Ele faria se estivesse no meu lugar. Os irmãos estão comigo? Eu estava, um tempo atrás, na minha cabeça, né, vendo ali na missão onde a gente morava, o bairro com tantas necessidades, o que eu posso fazer? Nossa, tem mulheres ali que precisam de acompanhamento, tem as mães que precisam de apoio para o trabalho, manejar com as crianças, e crianças com necessidades especiais, e crianças com necessidade de nutrição, e tem as crianças, e tem isso. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Talvez você tenha essa pergunta, o que eu posso fazer? Se você sair aqui na rua, né, esses dias que nós estamos morando aqui no Boa Vista, né, a gente sai aqui por aqui de vez em quando, e a gente vê tanta coisa, vê pessoas em situação de rua, né, vê mulheres aí sentadas no meio-fio, você vê. E aí você fica pensando, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E aí Deus me confrontou um dia, onde eu estava numa intercessão. E a mensagem que veio à minha mente, ao meu ouvido aquele dia é: pergunte o que eu estou fazendo. E essa passou a ser a minha pergunta. Deus, o que o Senhor está fazendo aqui e como eu posso ajudar? O que o Senhor já está fazendo nesse bairro? O que o Senhor já está fazendo ali em Areias? O que o Senhor está fazendo no meio dos meus colegas de trabalho? Eu não vou chegar como a salvação do problema, né? A vice-Jesus. Eu não sou vice-Jesus. Eu vou chegar e vou, como é que eu posso dizer? Vou somar com aquilo que Deus já está fazendo na vida das pessoas, naquele lugar, naquele bairro, naquela aldeia, ou seja, onde for que você estiver. Existe algo que Deus quer completar naquele lugar através do teu dom, da tua habilidade, da tua forma de ser. E Deus nesse quesito, Ele usa tudo. A tua estrutura física, o que você viveu, as sementes de propósito que você passou desde pequeno. Deus usa todas essas coisas para abençoar as pessoas que estão à sua volta. Por que você não nasceu há 30 anos atrás? Por que você nasceu nesse tempo? Por que você não nasceu no tempo de Jesus? Por que você nasceu no Brasil? Por que você nasceu aqui? Por que você está aqui agora? Quer dizer, não existe coincidências. Isso tudo é uma coincidência. Não. Existe um propósito de Deus com todas essas facetas aí da sua vida. Você acredita nisso? Existe. Então, nós somos chamados para andarmos com Deus, para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Esses são os chamados que nós encontramos na Bíblia, chamados para andar em santidade, andar em fidelidade, andar em obediência. E esse texto de 1 Pedro fala chamados para servir uns aos outros com os dons que você recebeu. Você tem usado os teus dons? Mas isso que eu sei é tão pouquinho, né? Ou é tão pequeno. Não existe dom grande ou dom pequeno. Existem dons talvez que aparecem mais na igreja, são mais visíveis, mas existem todos que contribuem para que o corpo ande bem ajustado, como o texto fala, né? A unha, o dedo, a mão, o cotovelo, cada um no seu lugar, cumprindo a sua tarefa. Amém? Estamos juntos? Existe um lugar para você na história que Deus já escreveu e que está acontecendo hoje. Deus conta conosco. Deus conta com esse dom que Ele te deu. Agora eu te pergunto, e chamado? Você tem um chamado?
Se nós colocarmos, né, que o chamado é um convite de Deus para que você use os teus dons de uma maneira que vai gerar frutos que vão durar para a eternidade. Esse é o chamado. Deus chama você a usar o dom que você tem, a visão que você tem, a perspectiva das coisas que você tem, para você fazer algo que não vai acabar com esse mundo. Algo que vai para a eternidade. Então, com certeza, ministérios, eles são serviços. Todo ministério, ele começa com alguém querendo responder a uma necessidade que ele viu, que ele conhece. Como é? Como é que eu começo um grande ministério? Responda a uma necessidade. Né? Uma vez eu estava na Embaixada do Brasil, lá em Angola, e falando do nosso projeto com as crianças, e um rapaz brasileiro também veio me perguntar, eu gostaria de começar e ter um grande ministério. Como é que eu começo? Né? E eu falei para ele, a questão não é grande ministério, a questão é qual é a necessidade que você vê logo à sua frente. O nosso ministério que nós temos hoje, se você perguntar quantas crianças são atendidas, são quase 800 crianças, com escola e tudo mais. Como é que começou esse projeto? Esse projeto começou porque nós íamos na praça, né? Praça é uma feira no ar livre, e o lado mais pobre da praça é o lado onde as mães vendem carvão. E as crianças, os filhos daquelas mulheres que vendem carvão, ficam no meio do carvão e ficam tudo, né, tudo pretinho, da cor do carvão e aquela coisa. E a gente olhava ali aquele monte de criança e nós pensamos, vamos receber essas crianças dessas mães? E aí nós fomos lá e falamos com as mães, olha, no dia tal nós vamos estar aqui na igreja. Se as mamãs quiserem deixar as crianças lá, nós vamos cuidar das crianças durante o dia. E aí, no final do dia, vocês podem ir buscar. Né? No primeiro dia, ninguém levou as crianças, porque tinham medo que a gente ia roubar as crianças. Né? Mas aí teve uma mãe que ela falou, não, eu vou deixar a minha filha. E aí, nós só tínhamos uma criança para começar. As cadeirinhas que nós colocamos, o mingau lá que a gente deixava pronto, né? Deixava organizado para fazer para as crianças. Só tinha uma criança. E aí naquele dia nós fizemos a trancinha, demos banho, brincamos, passamos o dia com essa menina, a Cuva. E aí no final do dia ela levou a menina embora. Quando as outras mães viram, né? Toda arrumadinha, afinal não maltrataram. Né, vieram. Então, nós ficamos com quase 40 crianças, 30 e tal crianças, todo dia vinham e passavam o dia conosco, a gente dava comida, dava aula bíblica, dava reforço escolar, e aí elas voltavam para casa. Esse trabalho começou assim, pequeno. E no tempo da guerra, nesses anos 95 até 98, 99, que nós continuamos com esse trabalho, muitos irmãozinhos dessas crianças não aguentaram, né, devido à dificuldade de alimentação, de saúde. Mas as nossas crianças, quando elas andavam na rua, todo mundo sabia, esses são do Centro Comunitário Nova Vida. Porque elas eram as arrumadinhas, as mais nutridas, né? E esse trabalho foi indo, e hoje nós temos 800 crianças. Então, quer dizer, não é a questão de você querer um grande ministério, mas de você começar respondendo uma necessidade. E talvez você está pensando, esse trabalho não é para mim. Você tem um chamado. Eu visitei uma senhora dias atrás que mora aí no Cachoeira. Ela já fez muito para Deus, mas agora ela está bem velhinha. E ela continua fazendo.
E dentro da possibilidade dela, ela vai, faz visita. Nessa semana eu consegui fazer 2 visitas. Ela contando para a gente. E eu consegui ajudar uma pessoa. Quer dizer, naqueles tempos que ela era muito jovem, muito ativa, ela poderia sair num dia e fazer não sei quantas visitas e na semana contabilizar. Mas agora ela continua fazendo dentro da realidade dela. Eu pergunto, dentro da tua realidade, o que você pode responder? Qual é a resposta que você pode dar? Será que alguma coisa tocou no teu coração dessa meditação? Existe esse caminho de boas obras que o Senhor preparou, para que você ande nele. E nesse dia, a minha pergunta para mim é, Senhor, no dia de hoje, o que é que está nesse caminho que eu posso fazer? Né? Muitas pessoas me perguntam, e sobre propósito, como é que eu vou saber qual é o meu propósito? E essas perguntinhas são coisas simples que você pode perguntar para você mesmo e ter a resposta. O que as pessoas dizem que você faz bem? O que as pessoas te elogiam? E falam, olha, quando você fez aquilo, foi muito bom, obrigado por aquele trabalho, obrigado por aquela palavra, obrigado por aquela oração. Olha, você ali serviu muito bem, nos abençoou. O que as pessoas reconhecem na tua vida como um dom? Algo que você faz bem. O que é algo que te dá prazer em fazer? O que é algo que você poderia fazer sem olhar o tempo? Algo que você não pensa, hoje é folga, ou hoje é feriado, ou hoje é domingo. Algo que você simplesmente faz. Algo que, quando você chega em um lugar, você nota que precisa ser feito. Esse é o seu dom. Esse é o seu propósito. Essa é a sua habilidade que você tem ali, né? Ou sendo usada, ou dormente. Vocês já viram alguém que tem aquele dom de organizar? Chega no lugar, né? Ela consegue ver coisas que os outros não conseguem. Ela já consegue ver a cadeira que não está alinhada, uma vassoura que ficou ali, né? São dons que nós temos. E quando a Bíblia fala sobre servir com os dons, é sobre colocar à disposição. Se Deus te deu esse dom, esse temperamento, essa sua forma de ser, essa estrutura física, né? Vocês acham que Deus não usa estrutura física? Usa. Né? Tinha uma amiga minha que foi lá para Angola, e ela era bem grande, bem alta. E ela não queria ser assim. Ela queria ser pequena. Impossível, né? Mas ela queria ser aquelas pessoas pequenininhas. E ela trabalhava como enfermeira nos mutilados de guerra naquele tempo. Então, as pessoas que iam colocar próteses de perna, geralmente são de pernas, né? E pés, ela ajudava lá num projeto que o Hospital Central de Benguela tinha. E teve um dia que ela precisava de ajuda para levar um senhor que não tinha as pernas de um lugar do hospital para o outro. E ela simplesmente não tinha ninguém para ajudar. Ela pegou o senhor e levou. E quando ela estava no meio do caminho, Deus falou para ela, se você fosse tão pequena como você gostaria de ser, você não ia dar conta desse trabalho. Você já pensou nisso? E ela disse que ela começou a chorar levando aquele velhinho. E o velhinho falou, doutora, eu estou muito mal, né? Ela disse, não é você que está mal, eu que estou mal. Né? E ela foi lá e conseguiu levar ele. E ela voltou para casa e eu discipulava ela naquela altura e ela falou, hoje eu entendi o meu propósito. Até com o meu corpo, Deus tem um propósito.
E eu até agora estava lutando com Deus, mas hoje eu entendi, para fazer o que eu faço, e eu amo o que eu faço, para fazer o que eu faço, eu precisava ser assim, então hoje eu agradeço a Deus porque eu sou assim. E aconteceu algo tão lindo que ela começou a se aceitar, e logo depois ela encontrou alguém que amava ela também do jeito que ela é, e ela casou, e hoje ela tem uma família linda. Gente, até na nossa estatura, na nossa forma de ser, Deus tem um plano. Nesse teu jeito quietinho, nesse teu jeito extrovertido, nós não precisamos mudar para caber na agenda de Deus. Deus usa você da forma como você é. Você não precisa mudar. O que você precisa abandonar é o pecado que às vezes entra e você coloca, se apropria como algo que é tua personalidade, mas não é. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de essência. Eu estou falando de o que você é e a forma como você está confortável em viver, em falar, em se comunicar. Deus usa também. Amém. Eu quero que você reflita sobre isso. Pense nesse caminho de boas obras que o Senhor tem para você. Pense em como você pode servir a Deus através dos teus dons e dos teus talentos. E eu queria, antes da gente terminar, de nós fazermos uma breve, como é que eu vou dizer? Fazermos um pensamento, trazermos à nossa mente algo que foi importante que você ouviu nessa manhã. E eu queria que você juntasse com alguém que está do teu lado, né? A pessoa que está próxima de você, e você diga, pronto, de tudo que eu ouvi, o que eu vou levar para mim hoje é... E aí você compartilha com essa pessoa, tá bom? Se você tem algum dom que você quer compartilhar, você fala, olha... Eu tenho esse dom e eu quero servir mais com esse dom. Ou se você não sabe, pergunta, que dom você vê na minha vida? O que você reconhece na minha vida? Tá bom? Vamos ter esse tempinho para a gente conversar? Com a pessoa que está do teu lado mesmo, né? Às vezes a pessoa que está do teu lado é quem você mais conhece. Pergunta para ela, você tem servido com o teu dom? Que dom você tem? O que você vai levar dessa palavra? Como nós podemos servir? O que você vê na minha vida? O que essa palavra tocou no seu coração? Talvez você já viu alguma necessidade que ninguém nunca viu. E você pode dizer, olha, eu acho que eu posso ser a resposta.
Vamos orar? Vamos ficar de pé para nós orarmos? E eu gostaria que você orasse e pedisse a Deus: Deus, me ajuda a enxergar esse caminho de boas obras que está à minha frente. Me ajuda a enxergar as oportunidades que o Senhor me dá. Me ajuda a servir com os dons que o Senhor me deu. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã e pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos dado, ó Deus, dons, e o Senhor tem nos chamado a fazer, ó Deus, da nossa vida algo que dure para a eternidade. Nos ajuda a enxergar esse caminho de boas obras e abre os nossos olhos para vermos tantas oportunidades que o Senhor coloca bem à nossa frente, para servirmos e resplandecermos a luz do Senhor. Que o Senhor nos abençoe como igreja, que o Senhor nos abençoe individualmente e que essa transformação, ó Deus, ela seja vista por todos aqueles que ainda precisam ver a luz do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e obrigado porque o Senhor não desiste de nós. E o Senhor continua contando conosco na Tua história. Nós te louvamos nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.